leitura de abertura de José Carlos de Luca. Eu gosto muito dele, porque o José Carlos de Luca, em quase que, posso afirmar, 100% das obras dele, das palestras dele, ele fala muito sobre o alto amor. O quanto nós somos importantes para Deus, para a divindade, a nossa importância como ser humano nessa passagem transitória pela Terra. E o José Carlos de Luca tem uma essência especial para lidar com esse tipo de fala, com esse tipo de pegada, né? Então vamos lá. O tema que eu trouxe hoje é o bem oculto. No curso das existências, sobrevindo às dificuldades e atribulações, caímos frequentemente na tentação de nos entregar a um trio de forças negativas que somente agravam a nossa situação. A queixa, a revolta e a inércia. É preciso compreender que a vida nunca está contra nós, porque nós também somos vidas de Deus. Sendo assim, como a vida não pode se voltar contra ela mesma, é possível concluir que toda dificuldade traz em si um bem disfarçado. Napoleão afirma: cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Ninguém nega, por exemplo, que uma cirurgia causa apreensão e desconforto, mas é inegável o bem que ela pode nos proporcionar ao restabelecer a saúde que está em risco. A evolução, como lei divina, costuma fazer cirurgias quando a nossa alma está em perigo. A vida está sempre ao nosso lado, o que quer dizer que ela trabalha sempre pelo nosso melhor, ainda que por isso tenhamos que experimentar dores e apertos. É como um suco de laranja, que para ser obtido é preciso espremer o fruto. Evitar a queixa, aceitar as lições que a vida nos apresenta, suportar com paciência as espremidas que os problemas nos trazem, fugir da revolta e trabalhar pelo nosso aprimoramento, serão sempre as soluções verdadeiras para as nossas dificuldades. Agora eu vou pedir a todos que fechem seus olhos, abram seus corações no mais puro e sincero sentimento de conexão com nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre e modelo guia. Obrigado, Pai, por mais uma manhã, por mais uma página em branco desse livro chamado Vida. Que possamos escrever essa página com amor, com carinho, com resiliência e, sobretudo, com muita atenção. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Que a nossa irmã Eni possa ministrar, temos certeza disso, uma linda tarefa da palestra. E mais uma vez te agradecemos. Fique conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Agora nós vamos passar a fala aqui para nossa irmã. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia a todos. Essa manhã a gente vai conversar sobre um personagem da nossa história, um filósofo chinês, cujo tema eu coloquei uma afirmativa, mas que a gente vai ter que, através da bibliografia espírita, através dos conceitos e das bases ou dos postulados da doutrina dos espíritos, confirmar se verdadeiramente Confúcio foi um missionário do Cristo. Nessa manhã a gente vai conversar um pouquinho
É claro que em 50 minutos a gente não tem como aprofundar alguns aspectos, né? Eu também não sou filósofo. Não preciso de água não, obrigada. Não. Então a gente vai conversar um pouquinho. Antes da gente entrar em Confúcio, verdadeiramente, a gente deve fazer uma reflexão como a gente está hoje como sociedade, como humanidade. É comum a gente ver as pessoas colocando que hoje a gente está muito mal na sociedade, que os valores estão numa decadência terrível. Não podemos negar que exista decadência moral na humanidade. Mas, com certeza, hoje eu não tenho uma visão de que nós estamos pior. Eu vejo que hoje, diante do mal, diante das injustiças sociais, diante do preconceito e de tudo que envolve, ou todos os temas que envolvem o preconceito, eu vejo que nós estamos mais indignados, isso sim. Isso sim eu vejo. E essa indignação, ela é muito boa, ela é muito positiva. E significa que já há dentro de nós uma mudança, ainda que seja em andamento, ainda que esteja no seu início. Mas se a gente se sente indignado diante do mal, das injustiças, dos valores corrompidos, de um comportamento que anda distanciados da moral, dos princípios, da ética, isso significa que nós, como humanidade, nós estamos melhores. Porque nós hoje ficamos indignados, nós lutamos, nós falamos, nós tentamos mudar, essa é a verdade. Ainda que a gente não esteja 100% mudado, mas a gente tem um comportamento de se mobilizar diante do mal, de ajudar as pessoas, de ir para a rede social e se colocar. Então, vamos falar a verdade. Nós já não estamos melhor? Ainda que haja muita coisa que precisa ser feito dentro da sociedade. Então, que continuemos a ter esse comportamento, um comportamento proativo diante do mal. Porque não podemos ter um comportamento de timidez, de fechamento, de distanciamento diante do mal. Não devemos nunca ser reacionários diante do mal, porque uma reação mostra que a gente está muito semelhante a todo o mal que está sendo praticado. Mas que a gente possa se colocar de uma forma compassiva, benevolente, amorosa diante do mal da sociedade. E Confúcio foi um desses missionários do Cristo. E nasceu numa época de muita corrupção e que veio se posicionar diante da sociedade, tendo uma batalha, uma luta muito voltada para a ética, a moral, a vida em sociedade e a política, numa época que havia corrupção. E hoje há corrupção. Ainda, né? Vamos colocar assim, ainda há, mas tem jeito. Confúcio, mais ou menos, né, viveu em 551 a 479 a.C. A gente fala mais ou menos porque a gente não tinha um banco de dados naquela época. Hoje tudo é computadorizado, tudo é formatizado, tudo é registrado, tudo é escrito em livros, tudo é documentado. Naquela época, a forma de transmissão dos conhecimentos era oral. E Confúcio não deixou nada escrito, como muitos outros missionários do Cristo que vieram à Terra. O próprio Cristo não escreveu absolutamente nada. Então, assim, o que a gente sabe sobre a vida de Confúcio é uma mistura de histórias, de lendas, que a gente não tem muita certeza sobre tudo que está ali. Mas que a gente sabe que ele existiu sim, por muitas coisas que ele deixou, que guardam coerência, e também a gente vai saber, que a gente vai ver aqui essa manhã,
pela tradição espiritual, a gente vai ter certeza de que Confúcio existiu. Então, vamos lá. Desse livro aqui, que é esse aqui que eu coloco como referências, Os Analetos, um livro muito bom, que a gente vai falar um pouquinho essa manhã, coloca-se assim: sendo esse o caso, podemos considerar confiáveis apenas, isso é para alguns historiadores, ou a grande maioria deles, o que é possível concluir a partir do próprio Lin Yu, conhecido como Os Analetos de Confúcio, ou os comentários que a gente vai ver aqui também, ó, esse outro livro, tá? São os que mais são usados dentro da literatura e os mais confiáveis que falam sobre Confúcio. Mas existem outras literaturas que também existem e foram dadas como autor Confúcio. Mas é difícil desempatar isso que eu estou falando para vocês. Como nada era documentado e o próprio Confúcio nada ele escreveu, então fica difícil a gente afirmar certas coisas e outras, né? Mas o fato é que a gente vai ver que ele existiu mesmo. Existe na filosofia dele, naquilo que ele deixou para todos nós, 5 pilares fundamentais. O reino, a benevolência, a humanidade, e a gente vai ver um pouquinho essa manhã que em torno desse princípio fundamental vai girar os outros 4, que é o li, o rito, a conduta ritual, o i, o retidão e justiça, o xiao, piedade filial, o zengpin, que é a retificação dos nomes, a gente vai ver o que é isso, e ali eu coloquei todos no slide aonde a gente vai encontrar referência nesse livro que todas as pessoas que estudam, os historiadores, os filósofos, eles dão como verdadeiro ensinamento de Confúcio, apesar de que a gente tem que entender que ele nada escreveu. Quem escreveu foram os seus discípulos. Então, ali eu coloco a referência, quem depois, se estiver sendo gravado, que eu não sei, mas se estiver gravado, vocês vão poder confirmar se o que eu falei está aqui mesmo, tá bom? Isso é de muita importância. Focos do ensinamento dele. Qual foi o foco? Em torno do que girou os seus ensinamentos? Então, Confúcio, que nasceu mais ou menos nessa época, e seus discípulos, centrado em temas como ética, que a gente falou, moral, educação, virtude e a importância das relações sociais e familiares. Então, é claro que Confúcio, ele começa tudo, a gente vai ver, quando a gente falar um pouquinho sobre o reino ou a benevolência, que todo esse processo de virtudes, ele começa no indivíduo para depois ele ir para a sociedade. Então, isso é muito também conceituado, falado e debatido dentro do movimento espírita. Para que uma sociedade possa ser uma sociedade moralizada, onde que deve começar a ser desenvolvida as virtudes e a moral? No indivíduo. Porque um dos objetivos da doutrina dos espíritos é o autoconhecimento e a reforma íntima. Então, tudo começa no indivíduo para depois isso ir permeando toda uma vida social. Então, a gente vai ver que Confúcio não sai disso. Mas é claro que, apesar dele mostrar a importância desse desenvolvimento da virtude, dessa potencialidade interna, ele mostra que ela tem que ser externada, ela tem que ser vivenciada, ela tem que ser praticada na sociedade. E isso também a gente fala. Porque o que adianta eu vir aqui na frente falar de virtude se eu não estou tentando viver a virtude na sociedade? Se eu não estou refletindo esses princípios dentro da sociedade? Se eu não estou refletindo a virtude na relação com o próximo? Seria o que a gente chama hoje de demagogia. Eu falo, mas eu não faço. E, infelizmente, a nossa política brasileira está muito permeada disso. E o foco dos ensinamentos de Confúcio é falar sobre a política, sobre permear a política, a relação de uma sociedade, permear ela com princípios éticos e morais. Então, a gente está dentro, ele está dentro do caminho e nós também falamos da mesma forma. Então, ali, novamente, né, o foco são esses 5 pilares que a gente vai falar. E aqui, novamente, eu trago tanto aqui
quanto pessoalmente os livros, que eu indico, todos dois são ótimos. São, assim, às vezes, de uma leitura um pouco difícil, porque é uma outra cultura, então tem um linguajar, uma forma de escrever, de apresentar as ideias um pouco diferente da gente. O pensamento oriental é um pensamento mais em síntese, e nós, ocidentais, nós estamos mais acostumados com um pensamento mais analítico, dicotomizado. Então, é claro que a gente, às vezes, quando vai pegar essa literatura, a gente vai ter um pouco de dificuldade no início, mas nada que um pouquinho de boa vontade não consiga vencer. Esse livro aqui, que é o foco principal, a gente colocou ali mais ou menos, né, os fundamentos entre o capítulo 1 e 2, o 3 e 4, o rito, que a gente vai ver o que ele chamava de rito, o que significava isso, e a humanidade. O 5 e o 6 vai falar sobre o caráter, o 7, o autorretrato, interessante, né? O 8 e o 9, a cultura e a firmeza. O 10, a vida diária, quer dizer, ele vai focar muito nessa questão da vivência na sociedade, né? O 11, o luto e os discípulos. O 12 e o 13, a política e a ética. A 14 e 15, a dignidade e o perdão. Olha que interessante, ele vai falar sobre perdão. O 16 e 17, a sociedade como um todo, a nossa vida de relação, como deveria ser. O 18, o sábio dentro do mundo, que não é fácil, né? A gente pensar fora da caixinha, como se fala hoje, né? O 19, o legado. E o 20, que é o último capítulo, o destino e o resumo de tudo que ele deixou para trás. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de janeiro de 1868, Kardec cita Confúcio. Olha que interessante. Então, Kardec conheceu alguma coisa que se falava de Confúcio naquela época. Chegava-se, no mundo inteiro começou, né, a chegar, não só a Kardec, mas como em outros lugares, o pensamento dos orientais. Então, lá, o que ele fala lá na revista de 1868, intitulado O Espiritismo diante da História da Igreja. Ele vai pegar um trecho de um livro que não é um desses dois, mas faz parte do Confucionismo, que é o livro dos rituais dele. Ele fala assim: como são sublimes as virtudes dos espíritos. Dizia ele: olha-se-os e não se os vê, escuta-se-os e não se o entende. Unidos à substância das coisas, delas eles não podem separar-se. São a causa de todos os homens, em todo o universo se purificam. São a causa de todos os homens em todo o universo se purifiquem e se revistam de roupas de gala para oferecer sacrifícios. Estão espalhados como as ondas do oceano acima de nós, à nossa esquerda e à nossa direita. Então, dentro do livro dos rituais, a gente vai ver lá no Confucionismo que ele vai falar sobre a presença do espírito como aquilo que inunda, que preenche o universo como uma realidade, tá? Não vamos entrar aqui, que não é o nosso foco. São contemporâneos de Confúcio, olha que interessante, né? O Lao Tse, mas também Sócrates, Buda, olha que interessante. São em locais diferentes, mas que mais ou menos, né, são contemporâneos por um triz. Olha que interessante. Só que toda a filosofia de Lao Tse é bem diferente do confucionismo ou de Confúcio. Toda a filosofia de Lao Tse é uma filosofia mais transcendente, mais voltada para as coisas espirituais. Lao Tse não se preocupa com nada, absolutamente nada, daquilo que é da Terra. Para ele, se é do mundo material, não deveríamos nos ocupar. Já Confúcio não, ele é menos, né, transcendente ou intranscendente, melhor dizendo. Ele vai se preocupar mais com a nossa vida, com a vida de relação, com a política, com a sociedade, com a relação que a gente tem com a família, com a relação que a gente tem com o outro. E, em cima disso, ele vai fazer os 5 pilares da filosofia dele girar. Então, ele tem mais preocupação com essa vida aqui. Mas que se a gente for analisar ou fazer uma reflexão, se toda a filosofia de Confúcio ela é permeada por uma ética, por uma moralidade,
ela vai levar a gente no mesmo caminho, ao mesmo objetivo. Porque se eu tento moralizar o homem nele mesmo, e o homem nas suas relações com a sociedade, com a família e com a humanidade como um todo, eu não vou fazer com que ele chegue, de alguma forma, a se espiritualizar, né? Ainda que de uma forma mais indireta, digamos assim, mas, de qualquer forma, os dois vão atingir o mesmo objetivo. Mas é interessante. Então, agora a gente vai, depois de a gente fazer uma introdução muito pobre, né? Que se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu botei ali até no QR Code para facilitar as câmeras, e embaixo eu botei o link da palestra da professora Lucilena Galvão. Ela vai dar uma outra visão dos ensinamentos de Confúcio, uma visão mais filosófica. Essa manhã aqui a gente não tem esse objetivo, mas sim mostrar pontos de convergência, tanto com os ensinamentos do Cristo, já que a gente vai ver que Emmanuel, nesse livro aí, Emmanuel por Emmanuel, ele vai afirmar que Confúcio foi um dos missionários do Cristo. Então, a gente vai tentar mostrar aqui essa manhã pontos de contato dessa moralidade que ele ensinou. Será que o que ele ensinou vai ao encontro do que Jesus ensinou para a gente também? Está ao encontro, portanto, da segunda revelação e da terceira, que é o Espiritismo, porque a gente vê que Kardec também cita ele em algum momento na Revista Espírita. Isso deveria ser a nossa pergunta. E em que pontos dos seus ensinamentos são muito parecidos os ensinos de Confúcio, que veio 500 anos antes de Cristo, de Jesus e da própria doutrina dos espíritos? Então, a gente vai estabelecer algumas convergências, alguns parâmetros. A gente não vai tentar aqui fazer essa manhã com que um quadrado caiba dentro de um círculo, não é isso. Vou deixando isso bem claro, né? Nós vamos colocar pontos que são verdadeiramente, que eles fazem convergências de que são semelhantes entre si os ensinamentos. E eu vou trazer, inclusive, as citações para comprovar a vocês, porque senão fica uma coisa assim, voando, né? Solta, sem um link, né? Sem algo que possa unir os ensinamentos. Então, Emmanuel, no livro por Emmanuel, ele coloca assim: Forri, que também foi um filósofo chinês, autor do I Ching, que eu não sei se alguns aqui conhecem, os compiladores dos Vedas, Confúcio, botei em caixa um pouco maior a letra, né? Hermes Trismegistus, que eu já fiz uma palestra aqui em outra ocasião falando, Pitágoras, Gautama, que é o Buda, que eu também já fiz uma palestra aqui há algum tempo atrás, falando sobre as 4 9 verdades e os 8 caminhos, né? Dei uma pincelada, né? Quem sabe um dia eu faço de novo. Todos foram mensageiros de sabedoria que, encarnados em ambientes diversos, em continentes às vezes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Todos foram mensageiros daquele que era o verbo do princípio, emissário de sua doutrina e de amor. Então, nesse livro Emmanuel por Emmanuel, ele afirma que Confúcio foi um missionário do Cristo. No livro Consolador de Emmanuel, nós vamos encontrar a pergunta 278, na qual é feita a seguinte pergunta para o Emmanuel: devemos considerar como profetas somente aqueles a que se referem às páginas do Velho Testamento? Então, a gente sabe que nosso Senhor Jesus Cristo enviou para o povo judeu diversos profetas, diversos. Temos vários livros de profetas dentro do Velho Testamento, que foram missionários do Cristo. Então, a pergunta é: devemos considerar profetas, porque profetas são missionários, né? Devemos considerar tão somente eles como os missionários? E aí a resposta dele: além dos ensinamentos legados por Elias, que foi um profeta, a gente sabe que mais tarde Elias nasce como quem? João Batista, que foi um precursor do cristianismo. Então, além dos ensinamentos legados por Elias, ou Jeremias, que foi um outro profeta, né, do povo judeu, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precederam a vinda do Cristo,
distribuindo no mundo o pão espiritual. Então, aquilo que vai alimentar a alma dos homens, que vai dar subsídio para ele se desenvolver moralmente e espiritualmente, né? Então, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Sakyamuni, que é o Buda, mas muitos chamam de Sakyamuni, um Sakyamuni, um Confúcio, um Sócrates, e nós sabemos que Sócrates foi um precursor da doutrina. Basta abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, toda a doutrina dos espíritos, a filosofia que norteia os processos científicos dentro da doutrina dos espíritos, que a gente sabe que é a filosofia que faz isso, é Sócrates e Platão. Se a gente abrir a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá Sócrates e Platão, né, norteando todos os processos, dando fundamento à doutrina dos espíritos. É claro que a moral, a base é o Cristo, mas a gente vai ver que ele foi também um missionário. Foram igualmente profetas do Senhor na gloriosa preparação dos seus caminhos. Então, eles vieram para preparar o caminho. Se desenvolveram ação distante do ambiente e dos costumes israelitas, pautar a missão no mesmo plano universalista, e eu quero reforçar o universalista, que as leis de Deus guardam um princípio de unidade e são também um princípio de universalidade, diferente dos conceitos e das leis humanas, que são temporárias, são imperfeitas, precisam de retoque e, portanto, não guardam um princípio de unidade. As nossas leis não mudam de vez em quando, porque a gente vai descobrindo o quê? Que elas não são tão justas quanto pareciam antes. Então, elas são imperfeitas, as leis e os conceitos humanos. Então, vamos ver que há uma diferença entre as leis de Deus e as nossas, são gritantes, né? Então, deixa eu ver aqui onde eu parei, né? Dentro do costume israelita, pautar a missão no mesmo plano universalista. Então, nós temos que encontrar o princípio, os germes, as sementes dos ensinamentos de Jesus, porque Jesus veio trazer as leis de Deus de uma forma mais clara para todos nós. Então, temos que encontrar nos seus missionários a mesma coisa, em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mas particularmente pelo progresso religioso do mundo. Então, Israel, o povo judeu, teve uma função, uma missão aqui na Terra. E esses missionários guardaram outras funções e missões que eram semelhantes. Mas no cerne, no âmago, todos eles vieram nos preparar como humanidade para que nós tivéssemos mais maturidade para acolhermos e entendermos os ensinamentos que Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, iria deixar. E olha que apesar de todo esse preparo da espiritualidade, nós ainda levantamos a mão e mandamos que crucificassem Jesus. Olha que interessante. E a gente chama atenção para isso aqui, essa manhã, desculpa, estou tão acostumada a palestra à noite, né? A gente chama atenção aqui essa manhã para esses missionários do Cristo, é que a gente está caminhando futuramente para que o pensamento, tanto religioso quanto filosófico, a gente pode aceitar isso ou não, mas a gente está caminhando para que ele se torne uma coisa só no futuro. Não tantas correntes filosóficas e nem tantas religiões, que é isso que separa o homem. Mas sim, cada vez mais se aproximar da essência, que é a lei de Deus, e tornar essa lei de Deus a religião universal, a filosofia universal que vai direcionar a nossa vida. Então, a gente precisa entrar em contato com outras culturas e descobrir pontos de contato entre uma filosofia e uma religião também. Emmanuel fala preparação espiritual, né? Sobre a preparação. Embora não tenha falado diretamente sobre a imortalidade da alma, o Confúcio, né? Emmanuel afirma que sua obra contribuiu para o amadurecimento espiritual dos povos asiáticos. Por isso que a gente não sabe se aquele livro, né, que a gente colocou inicialmente, que Kardec teve contato, ele realmente foi escrito por Confúcio ou não, mas ele faz parte do confucionismo, é isso que eu quero dizer. Mas, de qualquer forma, Emmanuel afirma que ele contribuiu para o amadurecimento espiritual dos povos asiáticos. E quem garante que a gente não podia estar reencarnado por lá naquela época, né? A gente veio de muitas reencarnações em muitas localidades. Então, é nosso Senhor Jesus Cristo, como um dos governadores do planeta Terra,
se preocupando em dar bases, subsídios, para todos os povos poderem evoluir espiritualmente e encontrar o reino dos céus que Jesus falou tanto, que é para lá que a gente está caminhando, não é? A vivência das leis de Deus de uma forma completa e única na nossa vida. Nós estamos caminhando para lá, para viver cada dia que passa mais e mais as leis de Deus. E é por isso que eu fiz aquela introdução para mostrar para a gente que a gente não está pior. A gente não está pior. Muito pelo contrário, a humanidade hoje está indignada com determinados comportamentos preconceituosos, violentos, injustos, que alguns homens ainda insistem em manter vivos dentro de uma sociedade. E que nós, que já sabemos um pouco mais, nós temos que ter um comportamento de menor violência possível, de preferência sem violência, com misericórdia e amorosa diante de uma sociedade. Mesmo para aqueles que andam na contramão de tudo isso. No livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel também vai citar novamente Confúcio, e ele vai falar da China, Emmanuel fala assim: quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema de capela, lembra os capelinos que foram degredados do sistema de capela, porque eles não estavam de conformidade com as leis de Deus, eles estavam empacando o progresso de capela. O que aconteceu? Os espíritos responsáveis que organizavam Capela, um dos planetas, né, do sistema de Capela, aquele planeta em si, que estava deixando de ser de provas e expiações para a regeneração, falaram assim: olha, eu sinto muito, amigos, já demos a vocês chances demais para vocês se tornarem pessoas melhores, menos rebeldes, menos refratários às leis de Deus. Vocês insistem em ser rebeldes e refratários à lei de Deus. Tudo bem, vocês vão ter uma nova chance. Não mais aqui. Vocês vão para onde? Para a Terra, sistema solar, um planetinha chamado Terra, que está para deixar de ser planeta primitivo e passar para provas e expiações. Muito bem, como vocês foram reprovados na série chamada Provas e Expiações, vocês vão ter que fazer essa série de novo e vocês vão fazer ela inaugurando ela no planeta Terra. Eu estou só contando essa história porque eu espero que não seja a nossa história. Eu, pelo menos, estou contando com isso. Né? Porque se eu também for refratária às leis de Deus, o que vai acontecer em dado momento da minha existência aqui no planeta Terra? Eu vou ser convidada, passaporte carimbado para um outro lugar, para inaugurar, num planetinha primitivo, um mundo de provas e expiações. Acho que a gente não está afim disso, eu acho que não. Né? Então ele continua assim: que quando se verificou o advento dessas almas de capela, olha só, quando os capelinos estavam vindo para cá, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com uma organização regular. Então, ela já existia aqui. Ela já existia. Os chineses já estavam aqui como civilização. Estavam já começando a se organizar como civilização mesmo. Olha que interessante. Oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos. Porque quem eram os povos originários do planeta Terra? Vocês sabem? No livro A Caminho da Luz, ele fala muito. Era a raça negra, era originária desse planeta. Os espíritos que aqui estavam verdadeiramente, estavam encarnados na raça negra. Eram originários daqui, né? Eram daqui, verdadeiramente. Então, os chineses que estavam ali, eles provavelmente, isso é uma pergunta que eu fiz, mas Emmanuel não me deu bola nenhuma. Eles já estavam, eles devem ter vindo de outro sistema também. Mas de qual? Curiosidade, eu estou apresentando essa curiosidade para vocês que até hoje eu não consegui saciar. Porque Emmanuel não deixa pista para a gente de onde que eles vêm. Mas eles já estavam mais adiantados, eles não eram daqui. Né? Então, eles já estavam no passo à frente, provavelmente vieram de outro sistema, porque a raça originária daqui era negra, eles são amarelos, a raça amarela. Então, de onde que veio esse povo? Não sei, deixo isso para vocês. Agora, se vocês não tinham curiosidade, vocês vão ficar se contorcendo que nem eu até hoje. Não tem resposta.
Mas eles vieram de outro lugar, com certeza. Mas esse povo tinha um problema, mas que em parte a gente compreende, porque eles eram mais evoluídos um pouco, né? Porque também vieram degradados de outro sistema que a gente não sabe de onde. Então, eles tinham um problema, era a cristalização das ideias. Mas eu fico pensando, como deixar de cristalizar umas ideias dentro de um planeta em cuja maioria eram espíritos ainda pouco evoluídos, que estavam aqui, né, dando seus primeiros passos. Então, mas a Emmanuel faz essa crítica. A cristalização das ideias chinesas advém simplesmente desse insulamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia. Voltaram-se muito para eles e não abriram para poder se relacionar com outras ideias e poder ampliar e aprofundar as suas próprias. Porque trocar ideias não é abandonar as nossas. Nós, como espíritas, estamos aqui essa manhã olhando uma outra cultura, trocando uma ideia, mas não estamos abandonando os nossos postulados, mas estamos abrindo horizontes e mostrando que existe muito daquilo que a gente conhece e que a gente acredita em outras religiões também. Então, estamos o quê? Abrindo ou desmoronando fronteiras de preconceitos e de separações, porque eu posso encontrar semelhanças em outras culturas. Então, olha que interessante. É uma forma da gente se aproximar e não se afastar de outras culturas. Imagina se hoje, que já me aconteceu isso, né? Mas imagina se hoje um movimento católico me chama para falar, um exemplo, de Jesus. Eu preciso escolher uma passagem que vá falar de reencarnação? É provocar, é ser indelicado com essa cultura. Mas existem pontos entre a filosofia espírita e a católica que convergem, que são semelhantes? Existe a moralidade do Cristo? Então eu posso pegar as passagens de Nosso Senhor Jesus Cristo, uma parábola, por exemplo, e dar um enfoque moralizador que existe dentro daquela parábola, sem tocar num ponto em que a Igreja Católica não acredita, que é, por exemplo, a reencarnação. Então, nós temos pontos semelhantes? Temos. Acreditamos num Deus único? Sim. Então, tem pontos. Acreditamos em Jesus? Sim. Acreditamos na sobrevivência da alma? Sim. Não da mesma forma que eles acreditam, mas sim. Então, por que falar de pontos que vão nos separar? Daí os diálogos interreligiosos. Então, a gente procurar pontos que nos aproximem e pontos que vão nos ajudar a crescer, a abrir outras visões, porque provavelmente se eu escutar um sacerdote católico falar da mesma parábola, ele vai enfocar pontos, por exemplo, que eu nem vi. Eu vou crescer? Muito. E ele continua, é que a civilização e o progresso, como a própria vida, depende das trocas incessantes, não dependem? E aí que eu vou pegar uma questão aqui, deixa eu ver se já é aqui, do Livro dos Espíritos, a 779, que fala, a força para progredir aurem ao homem em si mesmo, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, sem dúvida, ninguém pode me desenvolver. Aqui ninguém pode fazer o meu progresso intelectual e moral acontecer. Porém, olha só, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente no mesmo modo. É diferente. Dá-se então que os mais adiantados, os que estão mais adiantados, que conseguiram se desenvolver mais, auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Então é importante o contato social para a gente trocar? Não para a gente levantar polêmicas e brigas, né? Mas para crescer sim. E Kardec ainda vai enfatizar isso na 769, que ele fala assim, concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. E está. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, Kardec está fazendo uma crítica ao insulamento absoluto, que foi o que esse povo nessa época fez. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-se isso, aprovação? Não. Claro que não, né? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém.
E isso seria uma inutilidade, porque eu não passo aquilo que eu sei para outros poderem também crescer e ampliar os seus conhecimentos. Bom, e aí o Emmanuel continua. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, é claro, ele tinha que conhecer a tradição chinesa, ele era chinês, né? Aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades e compreensão. Por quê? Porque ele queria permear a ética e a política e as relações humanas pela ética, pela moral. Né? Então, é claro que ele tinha que conhecer muito bem, né, as tradições chinesas para ele saber como ele ia colocar esses seus conhecimentos e ser acessível às pessoas que estavam ali para que elas pudessem praticar a ética e a moral nas relações humanas. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse. Alguns dizem, esse livro aqui também fala, que Lao Tse e Confúcio se conheceram, mas isso é questionável, tá? Não se sabe ao certo se sim ou se não. Mas ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor. Olha que interessante, né? Ao que vai divergir, a gente já viu que uma coisa transcende. Lao Tse, ele é muito transcendente, ele vai falar muito das coisas espirituais, como alcançá-la, ele não dá importância a nada à vida material, né? Então, o Lao Tse, ele vai nos ensinar mais um caminho, uma interiorização. Já Confúcio, ele vai falar mais da ordem social, sem dúvida nenhuma. Então, ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. Palavras de Emmanuel. Então, a gente pode aproveitar para aprofundar os nossos conhecimentos morais ou abrir mais os horizontes, podemos utilizar os ensinamentos de Confúcio. 5 pilares. Agora a gente vai dar uma pincelada nos pilares dele. A gente já viu lá no início, na filosofia de Confúcio, que ele tem 5 pilares. O primeiro é o reino ou a benevolência. Desculpa, gente. O que fala o reino, a benevolência, principalmente nesse livro aqui? A virtude, ele fala assim, é a virtude que torna um ser humano verdadeiramente humano. A benevolência é isso. Ser bom apesar de, não é assim? Eu vou ser bom com Lázaro, não porque ele é bom comigo, mas porque eu quero viver o bem dentro de mim, o correto, o bom dentro de mim. Mesmo que ele não for bom para mim, eu serei bom para com ele. Serei justa para com ele. Então, essa benevolência, essa capacidade de ser bom apesar de, é o sal da terra, a luz do mundo que Jesus falava quando ele nos convidava a ser sal da terra e luz do mundo. Tenha princípios moralizadores, seja moralizado, mesmo que o mundo não haja assim com você. Então, é a capacidade de empatia, de amor ao próximo, a capacidade da gente o quê? Se afastar do nosso egoísmo, porque a gente gosta muito de viver dentro da nossa própria ilha. Então, o Confúcio, ele ensinava muito isso. Então, tem uma parte dos Analéticos que ele fala assim, quando o discípulo Fanxin perguntou o que era reino, Confúcio respondeu apenas, amar os homens. Amar e ponto. Que é essa benevolência, ser bom e ponto. Ser bom é uma forma de amar? É uma forma de amar. A gente vai dar uma passada rápida. E aí, em Analectos, capítulo 15, 24, ele vai falar assim, olha que interessante, se isso não é muito parecido com Cristo. Não imponha aos outros aquilo que você não deseja para si próprio. Parece com Cristo? Vamos ver se parece? Mateus, capítulo 7, 12. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, ao que parece, ele era bem missionário do Cristo mesmo, né? Ele já começa a dar. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, que até peguei ali na mesa para não precisar trazer o meu, tem uma pergunta que Kardec vai fazer aos espíritos, a 886. Espera aí que eu vou achar aqui, para eu não falar muito do meu jeito, né? 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Resposta dos espíritos. Benevolência para com todos. Olha que interessante. Esse é o ponto central da filosofia de Confúcio.
não fazer com os outros aquilo que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Então, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A indulgência nunca será conivência. Na indulgência eu estou do lado do Lázaro, mas jamais dos erros que ele possa vir um dia cometer na vida dele. Mas eu estou do lado dele, dando todo o apoio possível para ele. Estou junto. Estou junto. Pode acreditar. Estou junto. Né? Então, olha que interessante, a gente está só traçando alguns parâmetros. Teria muita coisa para a gente refletir aqui essa manhã, mas seria impossível, né? Quando ele fala do rito, ele está falando do ritual, né? Se o reino for um sentimento interno, que a gente começa a desenvolver uma virtude, o li ou o rito é uma forma de externar. Porque para Confúcio, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente desenvolve de sabedoria, só é verdadeiro se a gente pôr em prática. Olha que interessante. Então, o que adianta eu aprender sobre a benevolência se em momento nenhum da minha vida eu pretendo ser uma pessoa benevolente? Ou nem tento ser benevolente na minha vida de relação? Porque reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Então, se eu nem estou interessada nisso, né? Então, o ritual para ele só tinha sentido se a gente vivesse, porque o rito tinha que ser permeado de discernimento e de sabedoria. Mas o rito poderia ser importante se ele fosse verdadeiramente permeado pelo sentimento de sabedoria e de discernimento. Porque as práticas dos ritos, dos rituais, que a gente fala até religiosos, digamos assim, ele seria importante porque seria uma forma de eu pôr em prática aquilo que eu aprendi. Então, é nesse sentido que ele fala da prática. Então, vamos avançar um pouquinho mais? Em Analetos, então, quando ele fala do rito, ele fala assim: das coisas proporcionadas pelos ritos, a harmonia é a mais valiosa. E como é que eu vou alcançar uma harmonia? Vivendo. Disciplinar os impulsos e permitir que as pessoas coexistam com dignidade. Se eu disciplinar os meus impulsos, os meus instintos, o homem reacional que ainda vive dentro de mim, nós vamos poder coexistir com dignidade? Imagine uma sociedade em que os impulsos primitivos, instintivos e egoístas do homem fossem disciplinados. Como seria a vida aqui na Terra? Um paraíso, né? Encontra convergência com Jesus? Sim, em Mateus 5:23, por exemplo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha, Jesus está se referindo a um ritual. Você vai lá fazer uma oferta para Deus para pedir perdão dos teus pecados. Mas se você descobrir, né, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante de altar a tua oferta, deixa ali, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E então, vindo, apresenta a tua oferta. Então, o que Jesus disse? Que a maior oferta não era dar nada material para Deus, mas oferecer a mim mesmo, mudar o meu caráter, o meu comportamento. Que melhor do que oferecer qualquer coisa para Deus, que Deus nada precisa, é mostrar a Ele que eu estou tentando viver as suas leis de verdade, dentro de mim, fora de mim e na vida de relação. Então, a gente vai encontrar muita convergência também do que o Confúcio deixa para a gente. Vou passar aqui um pouquinho. Retidão e justiça era um dos outros pilares que girava ao redor, né, do reino, que era a benevolência, que era não fazer com os outros aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, a retidão e a justiça. Então, ele fala assim, é o senso moral de fazer o que é certo, porque é certo, e não porque há lucros ou vantagens pessoais. Então, é mais ou menos, aqui eu vou trazer a passagem mais para frente, mas é mais ou menos o que Jesus falou de fazer o bem sem ostentação. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Eu não estou sendo uma pessoa do bem ou fazendo bem porque eu quero em troca alguma recompensa. Tipo assim, eu vou ser uma boa pessoa porque eu quero muito quando desencarnar ir para nosso lar. Vocês riram, né? Nada disso, nada disso. Né? Não pode trazer nenhuma vantagem pessoal. Né? Ela deveria ser a bússola que ia guiar um homem nobre em situações onde as regras reais não bastam. Porque há muitas coisas na nossa justiça que é moral, que é legal, desculpa, mas é moral.
A nossa justiça tem muitas coisas que é legal, mas tudo que está nela é moral. Vamos dar um exemplo? Para nós espíritos, o aborto do neném anencéfalo é legal? Na nossa justiça é. Na nossa justiça aqui dos homens é legal. Se a mulher quiser fazer, ela pode. Mas é moral para nós espíritos? Né? Então, Confúcio, ele coloca isso, mesmo quando a justiça for falha, porque ela é fruto do homem, mas é você ser bom apesar disso. Mas é preciso que aquela virtude de benevolência esteja sendo processada, ampliada o tempo todo. E aí Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, busca primeiro a lei de Deus, o resto vem. Então, Jesus ensina a mesma máxima do que ele, né? Vamos lá um pouquinho? Eu só trouxe essa questão 895, eu vou saciar a curiosidade de vocês, porque é um pecado, né? Eu não dizer o que estava dizendo na 895 do Livro dos Espíritos. Olha só a pergunta de Kardec. Kardec pergunta assim, a exceção dos defeitos e vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Vamos trazer para o português, claro. Se eu tirar das pessoas os defeitos e os vícios, como é que eu vou encontrar nela algum tipo de imperfeição? Olha só, Kardec não era psicólogo, mas é como se ele fosse o psicólogo daquele tempo, né? Uma pessoa que te parece sem defeitos e virtuosas, você poderia encontrar algum indício de imperfeição nessa pessoa? Ou seja, aonde que a máscara dela ia cair em algum lugar? Que valeria fazer essa pergunta hoje? Que há muitas pessoas que têm uma fala mansa, um comportamento manso, mas lá no fundo, não equipara muito. Olha o que os espíritos respondem. O interesse pessoal. Então, se dentro de um comportamento humano ele está permeado de interesses pessoais, ainda que esse homem te pareça sem defeitos e virtuoso, é só uma fachada, é isso que Kardec quis dizer. Porque ele não pode fazer nada por interesse pessoal. E Jesus falava isso, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. A gente está só levantando aqui essa manhã algumas reflexões para deixar a curiosidade de vocês aí aguçada, né? Para aprofundar. Para Confúcio, a outra virtude, é o Xiao, a piedade filial. Para Confúcio, a virtude começa em casa. E para a gente, onde a caridade começa? A caridade não é um instrumento de transformação nossa e de salvação? Está lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há. E aí onde começa, que deveria começar toda a caridade que nós deveríamos começar a exercer? O Lázaro colocou em casa. É o lugar mais desafiador que tem, não é? Porque ali a gente está sem a máscara, e quando a gente chega em casa, a gente bota ela atrás da porta, e os defeitos e os vícios ficam assim, ó. Né? E aí a gente se relaciona uns com os outros sem as nossas máscaras, sem contar que muitas famílias são constituídas só de laços consanguíneos. O Evangelho fala da família constituída só por laços consanguíneos e espirituais. Aqui na Terra tem mais famílias por laços consanguíneos do que espirituais, ou seja, por vínculos carnais, porque precisamos de outras vidas, são famílias constituídas por provas e expiações, porque precisamos. E ali é o nosso desafio maior. Então, o Confúcio fala, virtude começa em casa. Por que será que ele já falava isso? Né? A piedade filial é o alicerce de todas as outras virtudes. E aí vamos colocar, ali eu cito a fonte dos analetos para vocês depois poderem olhar se está conferindo, se eu não estou falando mentira, né? Isso é de suma importância. E Jesus não fala que a gente tem que honrar o pai e a mãe? Honrai teu pai e tua mãe. Não é assim? Então, o Confúcio e Cristo, né, e Nosso Senhor Jesus Cristo, estão falando muito a mesma língua. O Zeping, né?
retificação dos nomes. Vamos ver o que é isso daí. Este pilar trata da responsabilidade social e da verdade na linguagem. Eu tenho uma responsabilidade ou um karma enquanto homem de sociedade? As minhas atitudes refletem numa sociedade. E eu vou responder por aquilo que eu influencio na sociedade? Então, isso está em Obras Póstumas, Kardec fala sobre o homem tem uma responsabilidade consigo mesmo, com a família e com a sociedade. É quando ele fala dos karmas coletivos. Eu sei que existe hoje uma corrente dentro da doutrina espírita que não acredita nisso, mas isso aí é uma outra história, né? Então, ele fala sobre essa questão social, né? Ele diz assim, Analetos, que o governante seja governante, o ministro seja ministro, o pai seja pai, o filho seja filho. Ou seja, cada pessoa deve agir de conformidade com o rei, lembra que é a virtude principal, ele deve estar como governante, mas permeado pelo quê? Como governante, seja um governante, mas um governante permeado pela benevolência, pela retidão dos princípios. Haja de acordo. Mais ou menos isso que ele quer dizer para a gente. Porque o nosso momento aqui está esgotando já. Então, exerça os seus papéis dentro da sociedade. Primeiro, exerça. Se você tem um papel de mando, exerça o seu papel de mando, mas permeado pela benevolência por princípios. Se você tem uma missão, uma função de pai, seja pai, mas permeados pelos ensinamentos e pelas leis de Deus. Se você é filho, exerça o seu papel de filho, olha, honrar o pai e a mãe, mas como você deve exercê-lo? Não fazendo com os outros aquilo que você não gostaria de fazer, que fizesse com você. Então ele vai, apertando o cerco. E Jesus disse, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Exerça os seus papéis. O que a sociedade te pedir, dê a ela, mas dê sempre de conformidade com princípios, é claro, maiores. Vou terminar aqui. Deixa eu passar mais um pouquinho, que isso aqui são coisas que nós podemos, deixa eu ver, alcançar e passar. Com Lao Tse, conforme esse capítulo do livro A Caminho da Luz, ele citou, e alguns dizem que Lao Tse e Confúcio se encontraram sim, outros não acreditam nessa possibilidade. O Lao Tse ensinava esse caminho mais espiritualizado, aquilo que transcendia toda a vida material. Para Lao Tse, isso era o mais importante que tinha, né? Então, era a união com o caminho universal, com a simplicidade, o desapego de todas as questões da vida material. E, na verdade, é isso que a gente também busca, se desapegar, se desidentificar de todas as questões materiais. É o que a gente está fazendo aqui na Terra. Confúcio, ele já vai estar mais embasado toda a ética, toda a moralidade, numa vivência social, numa vivência em comunidade, né? E na política, principalmente porque Lao Tse esteve muito envolvido com política naquela época. E aí eu trouxe Sócrates, já que ele é também um precursor nosso, né? E a gente se embasa muito na filosofia de Sócrates. Ele vai falar sobre a vida que nós devemos examinar, a busca da verdade interior. Sócrates falou muito sobre isso. E Jesus, finalmente, ele fala a síntese de todos os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, é o amor. Tanto que ele falava que o maior de todos os mandamentos era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo de que forma? Como a nós mesmos. Mas nós podemos começar, esse amor ao próximo, no fazer com os outros aquilo que nós gostaríamos que não fosse feito a nós, nós vamos encontrar princípios desses ensinamentos em Sócrates e Confúcio e Lao Tse. E foi o que aqui essa manhã a gente procurou trazer. Pontos de contatos com aquele que o Emmanuel disse que eram verdadeiramente os missionários do Cristo. E filósofos que nós poderíamos ler para ampliarmos os nossos horizontes e também melhorarmos o nosso processo de desenvolvimento moral dentro da sociedade. Com Confúcio, ele pode nos ensinar, por exemplo, uma vida na sociedade, na política, com mais retidão, com mais benevolência, por exemplo. Com Lao Tse, a gente pode buscar um espiritualizar-se com profundidade. É claro que todos eles foram missionários de quem? Do Cristo. Porque Cristo é um espírito crístico mais evoluído que já teve na Terra.
Então, é claro que o nosso modelo e guia vai continuar a ser quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos nos utilizar dos ensinamentos dos seus missionários para também fazermos o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Muito obrigada a todos. Uma boa manhã, uma manhã de paz e de luz. Agradecer.